Oi, tudo bem? Quanto tempo? Que saudade de todos vocês. Irmãos, aqui estou eu mais uma vez, podendo ter na honra de ministrar a palavra de Deus aí para vocês. É a primeira vez que eu faço isso, então tenta prestar atenção. Eu não sei como é que vai ser esse vídeo, mas eu estou muito feliz, satisfeito com Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Eu espero realmente, em nome de Jesus, que tudo isso que Ele me ensinou através do estudo desse esboço, através da palavra dEle, eu espero que eu consiga passar isso para vocês e que edifique a vida de vocês, assim como tem edificado a minha. Amém? Então eu espero que até agora vocês já devem ter cantado, já devem ter comentado do culto de domingo. Então a gente pode começar direto falando da palavra. Hoje meu tempo está meio corrido, a intenção de gravar esses vídeos para vocês também é de poder mostrar aqui o nosso apartamento, falar um pouco da nossa vida aqui, como que está sendo a nossa vida aqui em Montreal, no Canadá. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, para a glória de Deus. A gente tá feliz aqui, estamos aproveitando, estamos aperfeiçoando o inglês, o francês, aquilo que a gente veio para aprender. Graças a Deus tem dado tudo certo. O Senhor também nos levou a congregar numa igreja também que é excelente, onde existe uma comunidade brasileira lá, que o pessoal nos ajudou muito. Inclusive muita coisa do que a gente tem aqui no nosso apartamento foi através da vida desses irmãos que nos abençoaram. Então, graças a Deus, a nossa casa aqui ela é montadinha, tem de tudo para a glória do Senhor, e praticamente tudo a gente ganhou. Mas isso eu vou falar melhor nos próximos vídeos. Eu sinto muita saudade de vocês, de poder estar na célula, de poder ir na igreja. E eu acho que esse vídeo ele me aproxima um pouco mais de vocês de novo. E eu tô com saudade, a Lana também tá com saudade, ela não tá aqui agora, ela foi trabalhar. Mas eu espero que esse vídeo não seja monótono, que vocês consigam entender aquilo que Deus quer falar com a gente. E eu vou tentar ser rápido, até porque eu também vou trabalhar daqui a pouco. Mas eu espero que vocês consigam receber aquilo que Deus tem para falar, e espero que esteja todo mundo aí na célula, né? Tô com saudade de todos, aí eu não vou citar o nome de todo mundo, mas eu sei, irmãos, que tem algumas pessoas que não têm ido na célula, e eu espero que esse vídeo também seja mais um motivo, algo novo, que atraia você de volta para a célula, para que você, não é porque eu vou ministrar a célula, eu ou o Aaron, nós dois somos apenas instrumentos do Senhor e todos os outros líderes da célula, mas eu espero que você que não tem vindo na célula, que você volte a vir, porque você é uma vida preciosa para Jesus, para nós, e esse ministério, essa missão que o Senhor deu, Ele não deu só para mim, para o Aaron, mas Ele deu para todos nós. Então eu espero realmente que você retome a tua atitude de congregar nas células e possa contribuir com as suas orações, contribuir com o seu estilo de vida, e para que a gente possa mudar esse mundo naquilo que está ao nosso alcance. Amém? Estou com saudade de todos, né? Eu não sei nem o que falar direito. Às vezes eu vou olhar para baixo aqui porque minhas coisas estão aqui, as coisas que eu anotei, tem aqui algumas coisinhas para falar para vocês, mas bom, eu vou tentar ser direto e glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos, a nossa, abençoe essa célula, que seja realmente o Senhor que esteja falando conosco agora através do seu Espírito Santo. Amém? Irmãos, então hoje a gente vai falar sobre a mansidão. Então, vamos começar abrindo a Bíblia. A gente vai abrir no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5. Amém? Eu vou abrir a minha aqui também, você vai abrindo a sua.
Amém. Mateus 5,5 diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém? Em Mateus 11:29, vamos abrir em Mateus 11:29 também, um pouquinho mais para frente. Ele diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Então quem disse isso, irmãos, foi Jesus. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a mansidão, né? O que é ser manso? Qual que é essa característica, esse fruto do Espírito Santo, o quanto isso é importante para a nossa vida como cristão, para impactar realmente esse mundo. Hein? Bom, a mansidão ela é contrária aos valores do mundo, porque o mundo ele ensina para nós que quanto mais você é agressivo, quanto mais você é forte, quanto mais poder você tem, isso realmente para o mundo é isso que importa. Mas na realidade o que Deus ele diz na palavra dele, lá em Mateus 5,5, como a gente leu, os humildes receberão a terra por herança. Então não é o poder, não é o quão forte você é, se você é um país, a tua força militar, ou nas suas decisões políticas, ou o seu poder de argumentação e decisão. Não é isso que faz você herdar o reino de Deus. O que faz você herdar o reino de Deus é a humildade, é o quanto você é manso, pois os mansos herdarão esse reino. Amém? Então nós hoje, irmãos, para a glória de Deus, nós somos uma nova criatura. Então a gente já sabe que a gente não pode pensar como o mundo pensa. A gente não pode agir como o mundo age. A gente não pode pegar as características do mundo e trazer para nós. A gente não pode ter o mundo como espelho para que a gente possa, olha essa atitude, é isso que o mundo ensina. A gente tem que realmente se basear na palavra de Deus e tentar seguir aquilo que Deus nos ensina e não aquilo que o mundo nos ensina. Amém? Eu sei que isso é meio óbvio, a gente já está na igreja há algum tempo e a gente já sabe disso, mas a gente precisa tomar isso como uma atitude na nossa vida, né? Já que nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova mente, nós temos um novo reino. Então a gente sabe que esse reino que a gente vive aqui, ele não é o nosso reino, ele não é a nossa casa. A gente está aqui para cumprir um propósito de Deus, mas não é aqui o nosso lugar. Essa terra aqui, esse mundo, ele não tem nada para nós. Então quando o mundo vem numa direção, trazendo um argumento para nós, a gente tem que pegar esse argumento que o mundo traz, confrontar ele com a palavra de Deus e ver se realmente aquilo tem base ou não tem. E se não tiver, a gente tem que descartar. Né? Eu li uma frase, que provavelmente vocês também já leram na internet, que ele diz assim: o certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. O certo é certo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Né? Então isso é algo para a gente perceber, porque se a gente for contar em quantidades, né, o mundo ele tem muita, digamos assim, o número de pessoas que não seguem a Deus é maior do que aqueles poucos remanescentes que permanecem seguindo e cumprindo a vontade de Deus. Então mesmo que o resto do mundo não faça, nós que conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, nós devemos fazer. Se nós queremos, irmãos, receber tudo aquilo que Deus prometeu para nós, nós precisamos cumprir o que a palavra de Deus nos diz. E realmente o fruto do Espírito Santo, esse fruto em especial, a mansidão, ele é algo que a gente precisa colocar na nossa vida como algo cotidiano, como algo, infelizmente, irmãos, a gente vê através das redes sociais, através de comentários e mesmo através pessoalmente, a gente vê muita gente criticando ou muita gente
Isso quando eu falo, pegando os irmãos da igreja, pegando as pessoas do nosso relacionamento, pessoas que conhecem a Jesus, muitas delas pecam nesse quesito de murmuração, de não confiar em Deus, de realmente querer desabafar de alguma maneira. E a gente vai ver mais pra frente o que é ser manso. Qual que é a tua atitude, como a sua atitude tem que ser para que você realmente seja um manso. Para que algumas coisas a gente vai falar aqui, que talvez você perceba, eu não estou fazendo isso. Então se você não tem feito isso, dá tempo de arrumar. Vamos arrumar, vamos corrigir, porque a vontade de Deus é que a gente seja manso, amém? Que a gente seja humilde. Senão Jesus não teria falado o que ele falou em Mateus 11. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se Jesus falou isso, é porque a gente tem que aprender. É porque a gente tem que seguir. E tem que ser algo na nossa vida, algo como uma meta, algo como um foco. A gente precisa dessa humildade do Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui mais. Ser manso, irmãos, não é apenas você ser uma pessoa boa, bem educada, não é apenas você ter uma boa índole, não é algo exterior apenas. A mansidão, ela primeiramente, ela tem que ser uma atitude interna da tua pessoa. Ela tem que ser algo que vem algo que sai de dentro e vai para fora. Não adianta você ser humilde e ser manso só no exterior e lá dentro você tá com vontade de matar a tal pessoa, tá com vontade de destruir, por fora você, ai que legal, tal, mas por dentro você pensa assim, nossa, você entende? Você fica indignado por dentro. Então o que eu quero dizer assim, por fora às vezes você, nossa, você vê que bênção que isso aconteceu. Mas por dentro você está ali, Deus, por que isso só acontece com ele e isso não acontece comigo? Então, essa atitude, essa mansidão, essa humildade tem que ser algo que brote do nosso interior para o nosso exterior. Amém? Deixa eu ver aqui. Amém. Então, irmãos, só aqueles que reconhecem diante de Deus que é pecador, que é falho, que chega realmente diante da presença de Deus e chora diante de Deus, confessa, Deus, por vezes eu tenho cometido tal coisa, eu tenho feito tal coisa, eu tenho pecado contra o Senhor, não tenho te buscado o suficiente, e o Senhor já me ensinou, o Senhor já me corrigiu, mas novamente, Deus, eu tenho cometido, eu tenho falhado, eu não tenho te buscado o suficiente. Em nome de Jesus, me perdoa. Só pessoas com atitudes realmente que se humilham diante da face de Deus que podem ter esse caráter de mansidão. Então é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que se humilhar diante de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu posso falar pela minha vida e como cristão, eu creio que vocês também muitas vezes passam pelas coisas que eu passo. Eu tenho certeza que dificuldades vêm sobre a vida de vocês, assim como vem sobre a minha. E para nós, a gente tem que chegar diante de Deus e tem que se humilhar. A gente não pode ser autoconfiante o suficiente para falar, não, isso eu não preciso pedir isso para Deus. Na verdade, nós como cristãos, a gente acaba nunca dizendo essas coisas. Mas através do nosso comportamento a gente quer dizer isso. Por que você, antes de tomar uma decisão, você não se ajoelhou, não buscou a Deus? Por que você não jejuou por tal causa antes de tomar uma decisão? E agora você está julgando a Deus, falando, Deus, eu sou teu servo, eu te busco, mas por que tal coisa aconteceu, tal coisa deu errado? Você colocou isso em oração? Você jejuou para esse propósito? Amém? Então eu falo isso para a minha vida, porque muitas vezes eu tomo decisão por mim. Muitas vezes eu não me achego diante de Deus e peço para Ele a orientação dEle. Porque o que acontece? Tem algumas coisas que a gente acha que é autossuficiente.
Mas na realidade a gente, irmãos, Deus ele é um pai presente. Ele é um pai que ele cuida de nós como você que tem filho pequeno, como você cuida do seu filhinho pequenininho. Para Deus nós somos filhinhos, que Ele nos ama tanto, que Ele nos protege tanto, que Ele tem esse cuidado de saber todas as coisas, né? A gente ouve assim, quando a criança é pequena, ela fala: ah, mãe, posso tomar água? Ou posso vestir essa roupa? Ou posso não sei o quê? Então, em pequenas decisões, as crianças costumam chegar a seus pais e pedir autorização para elas. Só que quando a gente cresce, isso falando o nosso relacionamento com o nosso pai, que é Deus, quando a gente chega num nível que a gente acha assim: ah não, se eu tiver com algum problema, alguma enfermidade, eu oro para Deus e Ele vai me ajudar, mas esse probleminha aqui eu posso resolver, ou com tal coisa eu consigo lidar. Então esse é o nosso erro, irmãos. Assim como um melhor amigo, Deus, Ele quer que a gente abra o nosso coração e a gente entregue para Ele todas as coisas da nossa vida. Não só aquilo que a gente acha que é mais importante, mas as coisas que às vezes são pequenininhas. Deus, Ele quer que a gente entregue para Ele, que a gente coloque para Ele e peça para Ele abençoar, e peça para Ele: Senhor Deus, me dá a Tua confirmação. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer para a minha vida? Será que é essa decisão que eu tenho que tomar? Porque tudo me indica que é isso que eu preciso tomar mesmo. Mas, Pai, eu pergunto a Ti: será que é isso mesmo que eu tenho, essa decisão mesmo que eu tenho que tomar? Então, são nessas pequenas coisas, irmãos, que a gente precisa se basear, a gente precisa confiar em Deus. Então, aqueles que têm humildade para chegar diante de Deus e confessar que eu mesmo não tenho poder para enfrentar o maligno, mas eu sei que o Senhor é por mim, Deus. E eu sei que se o Senhor é por mim, quem me resistirá? Ninguém vai resistir a mim se o Senhor estiver comigo. Amém? Então essa é mais uma dica, algo que o Senhor falou comigo também sobre a humildade, irmãos. Sobre você realmente não queira tomar, não queira fazer tudo sozinho. Você tem alguém que é onipotente, você tem alguém que é onisciente e onipresente, que está do seu lado, que está com você a qualquer hora. A qualquer hora, qualquer mínima decisão que você for tomar, você pode chegar para Ele e perguntar. Deus, Ele vai levar em consideração aquilo, e Ele não vai deixar você tomar a decisão errada. Amém? Irmãos, outra coisa, ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde, ser fraco, né? Jesus, Ele enfrentou fariseus, Ele enfrentou exércitos, entre aspas, com a atitude dele. Primeiro ele diz para nós em Mateus 11 que Ele é manso e que Ele é humilde. Mas o fato dele ser manso e humilde não tirou dele a coragem, não tirou dele a disposição de enfrentar aquilo que é errado. Então essa é mais uma característica dos mansos. A gente precisa ir contra aquilo que está errado. A gente não pode se conformar, irmãos. A gente não pode se conformar com aquilo que o mundo tem lançado sobre a nossa vida. E só um exemplo, tá? Digamos assim, no Congresso está lá uma lei de direitos homossexuais. A palavra de Deus, ela nos ensina quanto a isso. Todas as pessoas têm direito diante da lei, amém? Só que a gente não pode deixar com que os princípios cristãos sejam derrubados. Essa aqui, irmãos, é a nossa fé. É a fé que a gente professa. A gente não pode deixar que a corrupção do mundo, as coisas que o mundo quer mudar na nossa sociedade, ou até na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, que isso venha fazer com que a gente fique quieto, mudo, né? O que Jesus fez? Jesus não ficou mudo diante da indignação dele, diante do propósito que ele veio, e o mundo inteiro, o mundo naquela época estava fazendo tudo errado. Ele veio para trazer a luz, e aquela luz
Ele não colocou debaixo de um cesto, não colocou embaixo de uma cama, mas ele colocou aquela luz em uma posição para realmente tirar as trevas. Então essa é a nossa missão como luz aqui na Terra. A gente não pode deixar se conformar. A gente tem que lutar contra tudo aquilo que o mundo, o inimigo, ele está plantando na nossa sociedade. Amém? Então isso, quando eu digo na nossa sociedade, não é só nível Brasil, nível mundial, é nível nossas escolas. O que o governo está implantando como novos ensinos, novas doutrinas nas escolas dos nossos filhos, o que nos nossos trabalhos, na nossa sociedade, naquilo que o mundo fala que agora é normal, né, que está virando normal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e a gente tem que se levantar contra isso, irmãos. E quando a gente fala que a gente tem que guerrear contra aquilo que vai contra a vontade de Deus, não é que a gente tem que ir lá e agredir ninguém. A gente pode guerrear e a melhor maneira da gente guerrear é através da oração. A gente pode colocar tudo isso diante de Deus e pedir que Deus haja em nosso favor. Que Deus haja em favor da nossa sociedade. Que Deus haja em favor das nossas crianças que nas escolas estão sendo... o governo e realmente a obra do maligno, ela tem feito de uma maneira para que ela está desde pequenininho já inserindo princípios, inserindo conceitos na cabeça das crianças, que isso é uma sementinha que pode vir a germinar no futuro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e a gente tem que guerrear como Jesus fez. Não se conformar com aquilo que o mundo tá colocando como certo e como errado. Nossa missão, nós somos humildes, nós somos mansos, glória a Deus, nós somos realmente. Mas antes de tudo, nós somos guerreiros de Jesus. Nós somos o exército de Deus. E quando os nossos joelhos se dobram e a gente clama a Deus, o Senhor age em nosso favor. Amém? Então, ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser covarde. Ser manso é enfrentar o que está errado. Amém, irmãos? Mais um ensinamento de Jesus para nós hoje. E a pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Amém? A pessoa mansa, ela não se rebela contra a vontade de Deus, ela não murmura contra. Então esse é mais um segredo que o Senhor nos ensina, que é realmente um segredo de prosperidade. Eu não digo prosperidade financeira, mas uma prosperidade com Deus. Se você tem um coração grato, se você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que não murmura, que você confia em Deus, isso te dá uma prosperidade para com Deus. Isso te dá um relacionamento com Deus mais íntimo e mais profundo do que aquilo que quem não se comporta desse jeito não experimenta. O fato da gente não murmurar, da gente confiar plenamente do que tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida é a vontade de Deus, ou o Senhor está no controle de todas as coisas, isso deixa a gente mais calmo, mais em paz. Aí que entra também o versículo da palavra de Deus que diz que o Senhor nos dá a paz dele, e é uma paz que excede todo entendimento. Então o que isso quer dizer? Que mesmo que à nossa volta o mundo esteja caindo, a gente sabe em quem a gente tem crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Então esse também é algo que agrada a Deus. É um coração realmente confiante no Senhor, sabendo, Pai, eu me entrego nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu não consigo lidar com essa situação, mas eu sei que nada foge do teu controle. Eu sei que todas as coisas estão sob o seu domínio. Esse tipo de atitude, com um coração sincero, irmãos, é aquilo que a gente já falou, tem que ser algo que é de dentro e não é algo por fora, não é algo só na frente dos outros, mas é algo no teu relacionamento íntimo com o teu Pai, que é Deus. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, essa paz, ela recai sobre nós.
porque é algo que a gente não vai entender, é algo que não tem explicação. Mas a única coisa que a gente sabe é que o nosso Deus, Ele está cuidando de todas as coisas. Nada escapa do controle do nosso Deus. Amém? Então a gente pode ver exemplos disso, né? Como foi na vida de Jó. Jó, ele não murmurou contra Deus. Apesar do mundo inteiro ao redor dele ter caído, ele não ousou murmurar contra Deus. Na vida de Paulo também a gente consegue ver, porque Paulo, ele declara na palavra de Deus que em todas as coisas e em qualquer situação ele sabe estar contente, ele sabe estar suprido, porque ele não era suprido por coisas materiais, né? Não era bens que fazia ele estar feliz, porque ele conhecia a Deus mais profundamente. Então, quando a gente chegar a esse ponto de conhecer a Deus mais profundamente, aí a gente vai começar a poder viver e experimentar o que Paulo e o que Jó experimentaram. Amém? Essa paz, essa tranquilidade, né? Que eu creio que a gente muitas vezes a gente já tem vivido isso, mas tem algumas situações às vezes que podem nos tirar a paz. Então, quando a gente tem essa atitude, a gente tem essa convicção no nosso coração que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor é por nós, aí a gente pode experimentar dessa paz. Amém? E isso é a humildade, né, irmãos? Isso não foge do assunto, porque o que você está confiando a tua vida, você está se confiando para Deus, você está se entregando para Deus, e isso é algo que agrada o Senhor. Amém? Então a pessoa mansa, ela suporta injúrias, né? Ela não se ira facilmente, né? Então vamos abrir ali em Salmo 38, a gente vai ler do verso 12 ao verso 15, tá? É um pouquinho sobre qual que foi a atitude de Davi. Amém? Diante de injúrias, diante de perseguição. Então lá, irmãos, em Salmo 38, 12, do 12 ao 15, ele está escrito assim. Isso é Davi, está escrevendo para o Senhor. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo eu não ouço. Como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Verso 15. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor Deus meu. Amém, irmãos? Então aqui a gente pode ver que os inimigos e as circunstâncias estavam contra a vida de Davi. Só que o que ele diz no verso 15? Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Então a pessoa mansa, ela suporta injúrias. Ela não fala contra aqueles que caluniam contra ela. Então isso é algo realmente que a gente tem que praticar na nossa vida e que às vezes é uma das coisas mais difíceis. Você vê que alguém às vezes está fazendo mal contra você. Às vezes uma pessoa que você não esperava que aquilo acontecesse, né? Às vezes é um irmão teu na fé. Às vezes é alguém próximo à tua vida. E você não esperava aquilo dessa pessoa. No entanto, aquela pessoa lhe decepciona e a tua tendência é você falar, você acredita o que aquela pessoa me fez? Você sabia que aquele irmão fez comigo? Você sabe que tal pessoa falou de mim e nem é verdade? Então, o que Davi aqui, que era um homem segundo o coração de Deus, ele diz, no verso 14, ele diz assim, fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Amém? Porque ele sabia que Deus era a justiça, que do Senhor viria a recompensa do que tudo aquilo que a gente planta. O Senhor é justo e ele traria a recompensa sobre aquela situação da vida de Davi. E ele não ousou, ele não falou, ele não questionou, ele não murmurou.
ele não foi contra Deus, não questionou a Deus, ele simplesmente entregou a Deus, né? Ele não fez fofoca, ele não comentou a situação dele, né? Ou quanto prejudicaram ele. Então isso é algo que nos ensina que às vezes é meio difícil, né? Você não falar para as pessoas à tua volta, falar como você se sente. Se a palavra de Deus diz que se a gente não for falar algo realmente que edifique a vida do outro, que é melhor a gente não falar nada. Então é nesse sentido que ele está nos ensinando, né? Que a gente venha falar realmente algo que, se for para edificar a vida do irmão, então vamos falar. Mas se não for, deixe que eu falo com Deus, deixe que eu entrego para Deus essa situação. E eu sei que o Senhor, Ele é o reto juiz, e eu sei que Ele é por mim, e sei que Ele não vai deixar a minha causa sem solução. Amém? Então, outra coisa que a gente pode ver é que os servos de Deus do passado, eles eram mansos, irmãos. Né? Se a gente vê a vida de Abraão, ele abriu mão dos direitos dele e ele permitiu a Ló que escolhesse primeiro em qual direção que ele queria ir. Né? Então, uma pessoa mansa, ela abre mão dos seus direitos. Né? Então isso é algo também que às vezes é meio difícil. Não, é direito meu, não vou ceder. Não, é ele que está errado, ou é ela que está errada. Né? Então a pessoa mansa, ela abre mão dos seus direitos, irmãos. Vamos tentar aplicar isso na nossa vida, amém? Moisés, ele sofreu muitas injúrias. Só que se a gente abrir ali, vamos abrir rapidão lá em Números 12. Números 12, verso 3, ele diz assim: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Talvez a tua versão esteja diferente, esteja realmente falando que ele é manso, né? Então esse aqui ele muda um pouquinho de versão para versão, mas aqui na minha versão diz que ele era muito paciente, né? Então ele era mais paciente do que qualquer outra pessoa. Né? Então Moisés, ele foi realmente um dos maiores nomes do Velho Testamento, e ele realmente era um homem muito paciente. Então o que é isso? Ele era muito longânimo, ele era muito manso. Né? Isso, o que aconteceu? O povo por várias vezes murmurou contra ele, por muitas vezes falou mal dele. Né? Por que você nos tirou daquela terra para morrer aqui nesse deserto? Então muitas vezes o povo questionou, e o que Moisés fazia? Moisés orava, Moisés clamava por aquele povo, ele não batia a boca com o povo, amém? Então esse é mais um ensinamento que o Senhor nos dá. Davi também, como a gente já leu ali em Salmos, ele por muitas vezes ele teve a vida de Saul nas mãos dele, mas ele não quis se vingar. Mas ele deixou realmente que o Senhor ia fazer, no tempo certo, o Senhor ia fazer a justiça sobre a vida dele. E realmente o Senhor fez, né? Porque o nosso Deus, ele não falha. Então essa atitude a gente não pode tomar assim, não, agora ele vai ver comigo, agora que eu estou no comando, ele vai ver. Né? Então às vezes a gente tem algo dentro da gente que nos leva a ter uma atitude, né, de velho homem, sendo que a gente não é mais esse velho homem. Então isso, o que o Senhor quer nos ensinar através desse esboço? Realmente que nós somos uma nova criatura, que nós devemos nos comportar como uma nova criatura. Né? A gente não tem que se comportar como o mundo acha. O mundo vai falar, não, você levou um desaforo e você ficou quieto. Por que você não falou isso? Né? Então é aí que vem, não é esse ensinamento do mundo que a gente vai puxar para a nossa vida, mas é os ensinamentos dos homens de Deus, é os ensinamentos do que a palavra de Deus nos ensina, como que se comportou Abraão, Davi, Moisés, Jó, Jesus, Paulo. Né? Então é nesses homens que a gente tem que se espelhar, e não no que a sociedade nos diz. Amém? Então a gente tem que deixar também, humildade é você deixar de lado o desejo de primazia. O que é isso? É você querer ser admirado, você querer ser honrado mais do que os outros. Amém? Então a gente tem que realmente ser humilde, né? E falar, é minha vez, pode passar na frente. Isso aqui era para mim, mas eu quero dar isso para você.
né? Você não precisa, você não ter aquela sede, porque hoje o mundo, principalmente nas empresas, a gente vê muito isso. É uma disputa, um querendo derrubar o outro para pegar o lugar, para pegar uma vaga, para ganhar mais dinheiro. Então, isso não pode estar no nosso comportamento, irmãos. Não pode estar na nossa atitude como filho de Deus. A palavra de Deus também diz em Pedro, ela diz assim, o qual não cometeu, está falando de Jesus, né? O quanto que Jesus suportou, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, né? Então, a vida de Jesus, ela é linda, irmãos. Ela nos ensina algo realmente que a gente consegue perceber como que Jesus, ele pôde ser um homem sem pecar. Como que Jesus, ele pôde... Qual as atitudes que Jesus tinha que realmente foi algo que fez ele ser vitorioso no propósito que ele tinha, né? Então, hoje, a palavra de Deus, Jesus Cristo nos disse que nós seguiríamos os passos dele, né? Que nós faríamos as coisas que ele fez e faríamos coisas ainda maiores, né? Então, nesse sentido, se a gente quer realmente puxar aquilo que Deus fez, a gente quer colocar na nossa vida para que a gente faça também, a gente tem que imitar o que Jesus fez, né? Então, como que Jesus era? Jesus era alguém que ele não revidava com ultraje, né? Ele era alguém que se entregava àquele que julga retamente, né? Como a gente leu no caso de Davi. Então são esses ensinamentos que a gente tem que puxar para a nossa vida, amém? Então, ser manso também é ser ensinável, irmãos, né? Às vezes tem pessoas que elas não gostam de ser repreendidas, tem pessoas que elas não gostam de que você ensine nada para elas, segundo a palavra de Deus. Então a gente tem que ser humilde o suficiente para saber, às vezes a pessoa, esse cara aí, ou essa mulher aí, ela não é pastora, ela não é nada, mas ela quer vir me ensinar as coisas, eu que já estou há tanto tempo na igreja, né? Então a humildade, irmãos, é você dar ouvidos, a realmente você ser humilde o suficiente para saber que todas as pessoas podem te ensinar alguma coisa, né? Então a gente não pode pensar, não, eu tenho mestrado, doutorado e aquele semi-analfabeto quer ensinar para mim alguma coisa. Então isso não é humildade. A humildade é você saber que todo mundo tem algo que pode ser repassado, algo bom que pode ser ensinado. Amém? Isso quando eu falo tudo baseado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, na realidade é isso. Eu estou atrasado já, eu tenho que sair agora, mas eu espero que vocês gostem, que vocês sejam edificados com essa palavra e que o Senhor possa continuar usando a vida de vocês, que vocês possam permanecer fiéis à palavra de Deus e orem pela minha vida, orem por nós aqui no Canadá. E eu amo vocês, estou com saudade. E assim que possível a gente vai gravar um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês podem orar no final da célula, né, pelos pedidos. Então eu coloco a minha vida para que vocês orem por mim, pela Lana. E é isso aí, irmãos. Eu encontro vocês em breve. E gravo um vídeo também em breve, assim que possível. Amém? Então é isso aí, irmãos. Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Amém?